As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Hoje, a aula 2. As promessas de Deus para Israel. Vamos lá para o texto áureo dessa lição. Quarto trimestre 2024. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Meu irmão, minha irmã, eu quero ministrar essa palavra sobre a sua vida agora. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa palavra para nós. Obrigado pelas tuas promessas, papai. Obrigado por esse trimestre. Relembra mesmo no nosso coração tudo que o Senhor nos prometeu, Senhor, para o meu irmão, para a minha irmã, na nossa vida, que a gente possa mesmo viver, que a gente possa mesmo valorizar cada promessa que o Senhor fez para nós através da tua palavra, cada promessa pessoal que o Senhor fez para nós, para Israel, para a igreja, para o mundo todo, papai. Muito obrigado. Abre os nossos olhos espirituais e derrama sobre nós bênçãos sem medidas nesse tempo. Vamos lá para a introdução. Em nome de Jesus. Este plano está fundamentado na promessa que Deus fez a Abrão, quando ordenou que partisse de Ur dos Caldeus. Você há de lembrar que era uma cidade totalmente idólatra, em direção à terra de Canaã. Mas este não era o único propósito de Deus para o seu povo. A partir da descendência de Abraão, Deus suscitaria aquele que seria o príncipe da paz, o rei de justiça, que governaria o mundo a partir de Israel. Alguns acontecimentos interessantes que nós precisamos lembrar nessa trajetória da promessa, da caminhada de Israel até os dias de hoje. Acontecimentos como derrotas, cativeiros, Lembra o cativeiro da Babilônia? Perseguição ao povo escolhido de Deus, opressão, que mais? E vergonha. Agora existiam duas partes nessa promessa. Que partes são essas? A descendência de Abraão se tornaria uma grande nação. Deus prometeu para ele: através de ti eu vou fazer uma grande nação. E que mais? Sugere uma função mediadora para esta nação escolhida. Que função mediadora que era essa? Ou seja, no meio do povo, ao redor do povo de Deus, existiam outras nações. Deus queria que Israel desse testemunho dele. Uma responsabilidade de levantar-se entre o Senhor soberano do céu e da terra e a criação caída para ministrar o quê? A graça salvífica divina. Os propósitos divinos, implícitos nas promessas feitas a Abraão, estão ligados aos propósitos para a igreja do Senhor nesses dias que nós vivemos. Fique atento a isso. Você é a igreja do Senhor. Há promessas para nós. Vamos tomar posse dessas promessas e caminhar nelas. Assim como Israel foi chamado a exercer seu papel no passado, atualmente a igreja, como nação espiritual, tem a missão especial de ser o quê? A anunciadora da mensagem do reino, de propagar a mensagem do reino, de espalhar as boas novas. Nós precisamos ter um relacionamento mais próximo com o Senhor. Lembra do capítulo de Gênesis que diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, quem é que está falando? Adão e Eva, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde você tem andado, meu irmão, minha irmã? Você é a igreja do Senhor, não se esqueça disso. Onde você tem levado o testemunho de Jesus Cristo? Quais são as suas companhias? Quais são os ambientes onde você convive? Será que se eu te perguntasse de repente assim: onde você está, filho meu?
você se esconderia do Senhor? Ou não? Você se levantaria e falaria: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui dando testemunho verdadeiro do que o Senhor fez na minha vida. Pergunte-se isso. Aprenda com essa pergunta. Deus perguntou para Adão: onde você está, Adão? E a resposta de Adão todos nós sabemos: eu tive medo e me escondi. Ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há o que? Uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Israel cumpriria o papel de nação sacerdotal, povo escolhido de Deus. Reino de Deus seria implantado através desse propósito divino, através das outras nações. Fidelidade é exigido de todos nós. Os servos fiéis e leais serão reis e sacerdotes nesse novo tempo. Qual novo tempo? A vinda do Senhor. E fica uma pergunta para nós: estamos cumprindo os desígnios de Deus enquanto a igreja de Cristo está neste mundo? Eu fiz essa pergunta antes, faço de novo. Assim como um pai, Deus pensa em cada etapa de nossas vidas. Tudo começou quando Deus, 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus, chamou um homem até então comum, mas com um propósito especial. Este é um trabalho em que Deus é um verdadeiro especialista. O Senhor te chamou como homem e mulher, criança, comuns, mas Deus é especialista em fazer de ti algo grande. Por isso, sê tu uma bênção. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. Olha que interessante. Viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. João fala isso no capítulo 8. É muito interessante porque eu tenho duas coisas para compartilhar com você a respeito dessa palavra de Jesus. Abraão viu o meu dia. É algo tão tremendo, algo tão grandioso, porque quando Deus deu a promessa a Abraão, Jesus Cristo estava nessa promessa. Ele viria dessa descendência. Mas é interessante quando nós entendemos que quando Deus pede a Abraão para sacrificar Isaac, e o anjo do Senhor fala: chega, basta, Abraão pela fé estaria vendo que Deus cumpriria o sacrifício verdadeiro do seu filho. Isaac não foi sacrificado, mas Jesus Cristo sim seria sacrificado, como cordeiro, como oferta ao Senhor, pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo. Jesus Cristo estava ali pelos olhos da fé e Abraão pôde contemplar. Deus compartilhou com Abraão, assim como compartilhou algumas coisas com Davi. Davi no Salmo 22 ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Palavras que o próprio Cristo disse na cruz. Deus pode e faz essas coisas. Para quê? Para ser íntimo de nós. Nós é que desprezamos essa intimidade. Nós é que não valorizamos o que Ele fez de uma vez por todas por nós, se entregando naquela cruz. Por isso, meu irmão, minha irmã, creia nas promessas de Deus. Nunca vos deixarei, jamais vos abandonarei. Essa é uma promessa maravilhosa. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre. Creia nisso. Ele não vai te deixar sozinho, Ele não muda. Para que você possa entender. Quando aqueles homens tentaram apedrejar Jesus, falando: você não tem nem 50 anos, Jesus não estava falando das coisas físicas, carnais, não. Estava falando das espirituais. Sabemos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Foram feitas por ele a Abraão, Isaac, Jacó, Davi e confirmadas com o advento do Messias. Enquanto Abraão tinha 75 anos e sua esposa era estéril, o que parecia impossível foi revelado pelo próprio Deus àquele homem que parecia não ter mais esperanças. Guarda isso nós estamos explicando, para daqui a pouco você vai ver um versículo que te explica isso. A promessa não se cumpriria apenas no campo material, mas também e principalmente no espiritual. Nenhuma nação teria dúvidas de que era Deus que faria isso através dele.
Olha só o que está escrito, que Paulo escreveu aos Romanos. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo que a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Vou aparecer para você um pouquinho agora. Se fortaleceu fazendo o quê? Dando glória a Deus. Mais um segredo nessa aula. Creia nas promessas e dê glória a Deus. Se fortaleça. Tiver abatido, tiver com enfermidade, tiver com algum problema, vai dando glória a Deus, meu irmão. Vai dando glória a Deus, minha irmã, para você se fortalecer na fé. Tá bom? Vamos lá então. Mesmo sendo de origem de uma família voltada à idolatria, na cidade de Ur dos Caldeus, Deus cumpriria naqueles dias a promessa de um povo de propriedade exclusiva, de um Deus vivo, um povo para ele. Era e é tão forte isso, que Deus o quê? Abençoaria aqueles que fossem favoráveis a ele e amaldiçoaria os que fossem contrários. Ainda hoje Deus não mudou. Nós é que somos infiéis ao compromisso com ele. Prestou bastante atenção? Deus abençoaria os que fossem favoráveis e amaldiçoaria os que fossem contrários. Isso é pesado, isso é uma responsabilidade que nós carregamos. Por quê? Porque Deus tem esse compromisso conosco. Então, cuidado. A palavra de Deus fala que se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes trevas serão? Então, cuidado, meu irmão, minha irmã, aonde você tem andado, o que os seus olhos têm visto, o que a sua boca tem falado, o que o seu coração tem pensado, o que sua mente tem meditado. Cuidado, porque Deus abençoa os que te abençoam, mas amaldiçoa também aqueles que te amaldiçoam. Cuidado com essa responsabilidade, é muito amor, tanto que Jesus foi para a cruz por mim, por você, por todos nós. As boas novas do Evangelho a todas as nações. Foi isso que Cristo veio nos entregar com sua morte sacrificial naquela cruz. Que privilégio temos ao abrir nossos lábios e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz o apóstolo Pedro. Desperta, ó tu que dormes, acorda, igreja. A mensagem central do Novo Testamento é que as promessas de Deus do Antigo Testamento foram cumpridas com a vinda de Jesus Cristo. As numerosas citações de Mateus são evidências disso. O livro de Atos também declara especificamente que o sofrimento e ressurreição de Jesus e a vinda do Espírito Santo são o cumprimento dessas promessas, segundo o profeta Joel. Em Atos, Jesus tem sua identidade como filho de Davi e como profeta semelhante a Moisés. Nada mais nos revela e ratifica, ou seja, confirma o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Porque quantas são as promessas de Deus? Olha Paulo escrevendo aos Coríntios. Tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Qual profeta Mateus está citando? O profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Disse o profeta Isaías. Todos os rótulos tornam-se secundários entre aqueles que têm a Jesus em comum. Tornar-se filho de Deus e um em Cristo significa que somos dele, por conseguinte, descendência de Abraão. Os judeus acreditavam que eram automaticamente o povo de Deus, porque eram descendentes de Abraão. Paulo concluiu que os filhos espirituais de Abraão não eram os judeus,
nem aqueles que tinham sido circuncidados. Os filhos de Abraão são aqueles que respondem a Deus com fé, como Abraão tinha feito. Todas, reafirmando todas as promessas feitas a Abraão, pertencem a nós. A briga entre Paulo e Pedro no início foi por causa disso. Pedro achou que só os judeus mereciam a salvação. Paulo veio também pregando para os gentios, até que houve o confronto entre eles e houve um acordo para que o evangelho fosse pregado a todas as nações. Vamos encarar com outros olhos, então, este assunto e valorizar um pouco mais o sacrifício na cruz de Jesus para assegurar nossa ação nesta promessa, ou nessas promessas. Muitas pessoas ainda hoje em Israel permanecem em rebeldia contra Deus, pois ainda não reconhecem que Jesus é o Messias prometido. As promessas não vão falhar, creia nisso. E a Bíblia nos assegura que o remanescente fiel de Israel será salvo pelo libertador que virá de Sião. Amém, querido? As promessas de Deus para mim, para você. Que Deus nos ensine a confiar nele e a aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas para mim, para você, para nossa casa. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima aula, em nome de Jesus.